texto, né, uma frase: com esta cruz vencerás. E ele vai para a batalha, vence, e aí ele pseudamente se converte. Né? Se converte. Mas tudo isso tinha uma finalidade política. Quando ele se converte, e ele passa a ser conhecido, então, agora como cristão, então, amigo dos cristãos, que já era uma grande maioria na Europa. Ele emite um decreto. E esse decreto, ele emite que, a partir daquele momento, a autoridade romana, ou o Império Romano que estava debaixo da sua autoridade, porque o Império Romano não era uma coisa única. Havia uns setores do Império, e algumas vezes os setores do Império, né, determinado imperador do Norte, determinado imperador do Sul, não necessariamente estavam em harmonia. Então, Constantino vai e diz assim: a partir de agora, todo mundo é cristão. Então, qual é a religião oficial? É o cristianismo. E aí cria um ambiente, assim, supostamente de paz. Só que nesse momento que Constantino ele se transforma em um cristão, ele passa, por causa do poder, veja, Constantino, o imperador, Roma, ele passa a tornar-se também uma influência nos destinos da igreja. É quando você, na história, você lê que o Estado se casa com a igreja e forma um governo único. Então, a autoridade de Constantino não era uma autoridade só de leis, passa a ser também considerada uma autoridade espiritual, ainda que nunca, de uma forma legítima, ele tivesse, né, essa autoridade espiritual. E considerando isso, o poder que estava presente na igreja de Jerusalém vai se minguando, porque Jerusalém vamos dizer assim, é uma colônia, é um lugar sob domínio dos romanos. Então, era um lugar sem expressão a nível de quantidade de povo. Mas a Roma, não. Roma é significativo. E de Roma parte a lei, de Roma parte os destinos do mundo contemporâneo daqueles dias. E é nesse período, então, que surgem, né, na verdade, desaparece a autoridade apostólica da igreja. Porque a autoridade apostólica eles relegam a uma estrutura lá de Jerusalém. E a autoridade passa a ser agora através dos bispos. Não o bispo que a gente entende no sentido dos dias atuais, mas aqueles que tinham domínio e o controle das igrejas sobre determinadas regiões, onde esses homens escolhidos politicamente, eles tomam autoridade. Só que escolhidos politicamente significa escolhidos com o apoio de Roma. Consequentemente, eles devem favor a Roma. Considerando isso, a autoridade da igreja está não uma autoridade independente, mas uma autoridade que é totalmente subserviente ou servindo ao Império Romano. É nesse ponto que estamos avançando, e aí vamos entrar, já saímos aí de Constantino, vai avançando, e quanto mais vai avançando, né, Jerusalém é destruída, você lembra, o templo é destruído no ano 70, então fica mais frágil ainda a autoridade da igreja de Jerusalém, não por causa da destruição do templo, mas por causa da fragilidade do povo, e a dispersão que acontece pelo mundo inteiro. Com o surgimento dos bispos, esses bispos vão, juntamente com os imperadores que vão dando continuidade, eles assumem totalmente o poder. Até que chega um momento que o Império Romano perde o seu poder, perde a sua autoridade, por causa das brigas internas que eles possuíam, né? Porque eles já não conseguiam mais controlar os territórios que eles haviam conquistado. Então, haviam rebeliões aqui, rebeliões ali. Você lembra que nos tempos de Jesus haviam rebeliões
em Jerusalém, em Israel. Por isso que a todo momento havia um negócio, um jogo de não, cuidado, deixa o povo, não mexe com isso não, se mexer com essa questão religiosa vai agitar o povo, então deixa o povo quieto aí, deixa eles se divertirem aí com a religião deles, e a gente trata aqui dos impostos e tudo mais. Mas isso vai se espalhando, e esses conflitos vão acontecendo em todo o Império Romano. Chega um momento que o Império Romano não consegue mais sustentar isso, né? Começa a haver muita deserção de soldados, porque a coleta de impostos cai e os soldados já não recebem. Se os soldados não recebem, eles não querem mais trabalhar por Roma, e eles se afastam. Eu estou lhe dando aqui uma paisagem da história que está por detrás da história que às vezes a gente se depara. E com isso, com essa queda da autoridade romana, a autoridade dos imperadores, sobressai a autoridade agora já então estabelecida dos chamados papas. Porque aí já são doutrinas que vão se inserindo dentro do funcionamento da igreja, a igreja que nasceu lá em Jerusalém, mas que já está se afastando dos fundamentos iniciais estabelecidos pelos primeiros apóstolos. Até o ano 200, 250 aproximadamente, pela sucessão apostólica, ainda conseguiu se manter. Né? Vem Agostinho, vem Irineu, que são outros apóstolos, né, que vão surgindo ao longo da história. Mas com a ausência de continuidade, essa autoridade vai se extinguindo. E com isso, os papas, eles começam eles mesmos. Eles estabelecem reis e eles removem reis. Então, a autoridade agora de governo, a figura, vamos dizer assim, como é que se chama isso? A figura dos reis era uma figura representativa. Elas não eram uma figura de fato. A autoridade estava presente nos papas, ou na igreja. Daí porque você, quando vê aqueles filmes épicos, né, das cruzadas e tudo mais, né, você vai ver que eram os bispos, eram os papas que mandavam nos territórios, mandavam nos condados, eles que tinham autoridade. E o rei só se mantinha ali naquele lugar se ele estivesse alinhado com os papas. É nesse período, então, que surge um papa chamado Gregório. Aí já estamos nos aproximando do nosso texto de Daniel, capítulo 7, versículo 25. E o Papa Gregório XIII, se não me engano, ele surge na história e ele estabelece um decreto. E aí a gente já está no período de 1500 e pouco, quase 1600. A gente está no período da história chamada Idade das Trevas, ou Idade Média, né? Idade das Trevas porque, de fato, as trevas cobriram o planeta civilizado por conta do esfriamento da fé e da autoridade abusiva, então, espiritual que era exercida pelos papas. E com isso, esse papa reúne todos os matemáticos, os homens ilustres, e diz para eles: vamos montar um outro calendário, para que haja uma universalização da contagem dos tempos. Surge então aquilo que a gente conhece como o calendário gregoriano. É o calendário que nós temos. É o calendário que até hoje nós temos. Que é um calendário que é tipicamente formado dentro da estrutura da igreja romana, conhecida ainda, mesmo na Idade Média, como a igreja cristã, que não é nada, nem sombra, da igreja de Atos capítulo 2. Quando a gente se afasta do olhar sobre a palavra para fundamentar as nossas práticas, nós tendemos a criar a nossa própria lei. E quando nós criamos a nossa própria lei, deixando de lado a lei do Senhor,
nós enveredamos por rotas extremamente equivocadas e que nem sempre podem ser medidas os seus danos no primeiro momento. Mas hoje nós experimentamos as consequências do tempo das mudanças, dos tempos, dos dias. E nesse calendário então chamado gregoriano, que é o chamado calendário solar, né? Que já é uma mudança do calendário juliano, né? Enfim, são outros papas, né? Anteriores. Esse calendário muda completamente a contagem dos tempos. Se você muda a contagem dos tempos, você muda a autoridade profética. Porque as profecias estão conectadas ao tempo. Um anjo passou lá fora e disse amém. Ele disse assim, pô, vai domingo de manhã, ficar ouvindo isso tudo, é tão difícil. Você quer chegar no curso superior e não quer passar pelo básico? Nós estamos aqui no básico ainda. O negócio vai engrossar daqui a pouco. Então, onde é que eu estava mesmo? Está vendo? Vocês? Hã? Sim. Então, as profecias estão conectadas ao tempo. Deus estabeleceu no Gênesis contagem de tempos. E há coisas que a gente pratica e vive por conta dessa mudança da contagem dos tempos que alteram o significado das coisas que Deus falou. E vão se inserindo outros costumes. Porque lembra, voltando lá em Constantino, para que o Império Romano não perdesse a sua unidade, todos são definidos como cristãos. Então, todo mundo se batiza, todo mundo mergulha na água, todo mundo faz tudo aquilo que, vamos dizer assim, externamente um cristão faria. Só que com isso, existem essas pessoas que são bárbaras, essas pessoas que não têm nenhum valor, mas eles são chamados cristãos, e a sua cultura, junto com cada uma dos grupos étnicos, das nações, dos povos, eles trazem a sua cultura, e tudo isso se mistura e se chama igreja. E com a mudança dos tempos, a gente lê, vai lá para Gênesis, por favor. Vamos só ver uma coisa aqui interessante. Gênesis capítulo 1. A gente está vendo aí sobre a criação. E aqui o texto vai falar de cada um dos 6 dias que Deus cria todas as coisas, né? Onde o dia do aniversário de Adão é o último dia, né? No 6º dia Deus criou o homem, né? Então era o aniversário, né? Foi o dia que Adão nasceu. Foi na sexta-feira, ou no chamado 6º dia. O texto diz, preste atenção nisso, que horas o nosso dia começa? Ou quando termina? Não é? Meia-noite. Tá um pouco frio. Às 23h59, nós estamos no último minuto do dia. Sim ou não? Ok? 0h01, nós estamos num novo dia. Isso não faz parte do nosso calendário? O seu reloginho não muda? A 0h01, sim ou não? Mas esse não é o calendário de Deus. Olha para a sua Bíblia aí. Está escrito aí há muito tempo. Lê comigo o versículo versículo 4.
E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a e as. E chamou Deus a luz, o quê? E as trevas. Quem leu o restante? E houve o quê? Você parou para pensar que não houve manhã e tarde? Não está escrito assim? Está escrito que houve tarde e manhã. O que é tarde? É o anoitecer. E o que é amanhã? É o amanhecer. Então, o que Deus... Você vai ver aí, em todos os seus dias, ao final de cada período da criação, Deus está dizendo quando Ele começou e quando Ele terminou. Ah, vocês não estão afim de nada, não. Ele começa no entardecer. E ele termina no amanhecer. No nosso calendário, calendário nosso, o dia começa na noite e o dia termina na noite e começa na noite. No calendário de Deus, o dia começa no entardecer e termina no... Termina não, ele termina no entardecer do outro dia. Entende isso, né? Ok? Porque desde o amanhecer, durante todo o dia, até chegar um novo entardecer, são 24 horas. Eu sei que vocês nunca estudaram sobre isso, por isso que a gente vai devagar, mas estava sempre aí na sua Bíblia. Então, quando Daniel, olha aí, de novo, a gente conecta Daniel. Quando Daniel, desculpa, você pode ficar sentado aqui? Não, se vocês estão sentados, eu vou ficar sentado também. Quando Daniel fala a respeito dos tempos que viriam, que iriam mudar, os tempos e as leis, tempo fala daquilo que é natural, lei fala daquilo que é espiritual. Então, se mudam os tempos, se muda a lei ou os fundamentos. E quando se mudam os fundamentos, muda-se a relação com Deus. A Bíblia diz que Deus fez separação das... Como é que está a ordem? Das trevas, da luz. Segundo algumas tradições, não traduções, tradições, para os judeus, quando eles se dizem assim, então o dia começa aproximadamente às 18 horas. É mais ou menos esse horário, depende muito da posição que você possa estar no planeta. Mas, de uma forma geral, para que se haja um consenso geral de quando começa o dia, o novo dia, né? É quando aparece, você consegue ver a primeira estrela. Porque durante o dia você vai lá fora, você vai olhar, você não vai ver estrela nenhuma. A não ser que você dê com a cara no poste, você vai ver várias, né? Porém, você não vê estrela nenhuma. Mas à medida que vai entardecendo, vai havendo, então, a possibilidade de você ver a estrela. Então, ali aponta o começo do dia. Deixa eu perguntar a você. Que hora Jesus foi para a cruz? Só eu aqui não dá, né? Que hora Jesus foi para a cruz? Subiu a cruz? Hein? A hora sexta. O que é a hora sexta? Aproximadamente meio-dia. Não. Na hora nona. 3 horas da tarde. O que é 3 horas da tarde? Nós estamos já Que hora Jesus ressuscitou? De madrugada? Aproximadamente o quê? No raiar do novo dia. É exatamente isso, de madrugada, né? Tem gente aqui que acha que 10 horas da manhã é madrugada, né? Mas tudo bem. Mas dando 4h30, 5 horas então, mas dependendo da estação, né?
4h30, 5h, você já começa a ver aquela luzinha amarelinha entrando, né, pela cortina do quarto. Você já sabe, está na hora de acordar, porque o trenzão está vindo lá, né? Ou então tem que enfrentar o BRT. Então Jesus, ele morre no entardecer e ele ressuscita no amanhecer. Paulo diz que ele nos transportou. Jesus entrou na nossa noite e ele diz: haja luz. Ele se fez dia. Gente, o calendário é completamente diferente. Então a gente começa o dia na noite, termina o dia na noite, nosso calendário, e o novo dia começa na mesma noite. O calendário bíblico começa no entardecer, que é aquela hora, aquele período que parece que as coisas são meio cinzas, né? E o dia a dia, eu estou falando claro, é o amanhecer. Claro que quando chegar o outro entardecer, você vai ver que é o momento que encerra o dia, né? As 24 horas, e vai iniciar um novo dia. Está acompanhando comigo aqui? Ou precisa desenhar? Não, sim, é uma figurazinha? Não, ok. Para a gente só entender. A Bíblia diz que Jesus, na hora nona, ele diz: está consumado. E dito isto, expirou. E era a hora nona, 3h da tarde. Então, até ele ser retirado da cruz, porque foi, né, preparado rapidamente lá por Arimateia, o túmulo. Aproximadamente, Jesus foi sepultado no entardecer. Entre outras palavras, quando Jesus foi sepultado, no entardecer, parecia ao mundo espiritual a vitória do pecado. Mas para aqueles que olham para a palavra, Deus estava começando um novo dia sobre a terra. Porque o entardecer é um novo dia. Cutuca teu vizinho e diga assim para ele: uau! Então, quando as coisas parecem que querem começar a ficar escuras na sua vida, levanta os olhos. Tem um novo dia chegando para você. Aleluia. O diabo quer que a gente veja trevas. E o Senhor diz: não, eu tirei das trevas e eu te transportei para o reino do Filho do meu amor. Amém? Levítico capítulo 23, só para fechar essa parte aí, porque a gente não vai usar mais tempo do que necessário nisso aí. 23 está lá o texto, 23, 32. Levítico 23, 32. Levítico 23 está falando das festas, né? E aí, no versículo 32, fala claramente, então, qual é o período do dia. Quem achou aí, pode ler. Eu não estou com a Bíblia aberta aí, não. Pode, fale. Diga. Vai, Carlos. De uma tarde a... Esse é o período do dia. Esse é o dia de 24 horas para Deus, para a palavra. Sim ou não, gente? Está entendendo o que eu estou falando? Mas como o nosso calendário diz? É meia-noite até meia-noite. É diferente. Você diz, mas é só uma questão de horas. Não, é só uma questão de 6 horas. E por conta disso, gente não entende 3 dias e 3 noites de Jesus. Mas isso é uma outra matéria que a gente talvez aborde hoje, lá para o segundo tempo, ou no quinto tempo, quando Deus prover. Sim, e celebrareis o vosso Shabat. Então, aqui, né, o que eu queria frisar é Deus falando de tarde a tarde. De tarde a tarde são 24 horas. Né? Do entardecer até o outro entardecer são 24 horas. Esse é a contagem do tempo. Porém, nos dias de Daniel, ele já avisa, olha, vão mudar os tempos, hein? Se vão mudar os tempos, se vão mudar o calendário, vai mudar também os costumes.
Costume é a mesma palavra em inglês para vestimenta. O que é vestimenta? É aquilo que se mostra. Mas nem tudo aquilo que se mostra é de fato como é. É isso mesmo? Não, isso aí é costume. Então vai passar os céus e a terra. Porém, as minhas vestimentas não vão mudar. As minhas palavras não vão mudar. Por isso que quando os discípulos, eu vou terminar, né? Quando viram Jesus, lá no Monte da Transfiguração, viram ele, né? Com a sua roupa, né? Preta e vermelha, com o escudo aqui. Está repreendido, em nome de Jesus. Viram ele que com as suas roupas. Ajuda aí, gente. Vamos lá, suas roupas branquíssimas e resplandecentes. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eis aqui o Filho de Deus. O primeiro dentre muitos irmãos. Cutuca teu vizinho e diga assim: chegou a hora de mudarmos as nossas vestimentas. Vamos tomar um café, gente? Pressa aí, gente, vamos lá. Se vocês levam mais tempo para chegar, eu vou terminar na hora, viu? Aí a gente vai ter que ficar até 12:30 aqui. A Lídia, cadê Lídia? Lídia está aí? Cadê a Lídia? Vem falar comigo. Não sei, está por aí. A Lídia veio fazer uma colocação, interessante até para ajudar vocês também a trazer um esclarecimento. Eu já comecei a falar, gente. Você que está conversando aí na porta, em verdade, eu te digo, senta-te. Senta-te não, assenta-te. A Lídia veio fazer uma colocação até bem interessante, que cabe aqui uma explicação, né? Baseado naquela citação que a gente viu de Gênesis, né? Deus falando qual seria a contagem do dia, né? Das 24 horas do dia, do entardecer de um dia até o entardecer do outro dia, isso são as 24 horas. Diferentemente do nosso calendário, né? Onde o dia começa, o dia termina à meia-noite e começa à 00:01, enfim. Ela falou assim: mas posso ir aquele texto, né, que está lá, quando Jesus falando assim, à meia-noite, né, se ouvirá a voz. Quem lembra? Eis o noivo. Então, peraí, Jesus falou que é meia-noite. Gente, aí a gente precisa só ter a leitura correta. O que é meia-noite? É o horário mais escuro do dia. Sim ou não? Ok? Então, Jesus não estava falando de horário, ele estava falando do tempo espiritual que viveríamos no momento em que ele voltaria. À meia-noite, no tempo mais escuro, no momento de maior trevas espirituais sobre a terra, se ouvirá a voz: eis o noivo. Amém? Então, ele vem como ladrão. Não é isso que o texto diz? Né? Antigamente o ladrão vinha de noite, hoje em dia ele vem a qualquer hora, né? Mas ele se sofisticou, né? Ele derrubou de vez o calendário, né? Fez uma teologia só para ele. Mas no passado o ladrão vinha durante a noite. Aliás, ainda costuma vir mais, né? À noite. E aí falando do momento inesperado, né? Meia-noite, normalmente, isso na nossa cultura, meia-noite tem gente que ainda está em plena atividade, né? Mesmo em casa. Mas meia-noite, nos povos antigos, que trabalhavam durante todo o dia, o fechamento de um dia
O entardecer, então, já esse anoitecer, significava já um momento de repousar, de dormir. Então, à meia-noite, o pessoal já estava num sono profundo, né? Diferentemente do Ocidente, que meia-noite você ainda está, né, acesão, de uma forma geral. Então, só para fazer essa observação aqui, sobre o texto lá, falando sobre as 10 virgens, né? Que é uma representação, segundo aquilo que usualmente se diz, ainda que eu tenha um pensamento diferente da igreja. A igreja que está acordada, a igreja que está dormindo. Mas vamos para lá, gente. Vamos para lá, vamos para aqui. Então, é claro que são muitas informações e isso tudo, somente pela repetição, vai se internalizando na gente, para que a gente, então, possa ter um olhar bíblico, profético sobre as Escrituras. Se a gente olhar apenas textualmente, a gente vai incorrer em erro, porque a gente vai ler apenas a expressão da palavra, mas sem compreender o contexto e, mais ainda, a questão implícita, espiritual daquilo que se traduz no que está se dizendo, que é o caso que nós vimos, então, em Daniel capítulo 7, falando que haveria de surgir uma autoridade, um império, sobre a terra, que iria fazer mudança dos tempos e das leis. E eu creio que, em relação aos tempos, já ficou bem claro, isso é mudança de calendário. Quando muda o calendário, muda os funcionamentos, muda a compreensão, muda as proclamações, ou mudam as proclamações. Todo mundo fala de domingo da ressurreição. Sim ou não? Mas Jesus não ressuscitou domingo, gente. Ele ressuscitou no sábado. Por quê? Porque a gente considera que a manhã do primeiro dia é o começo do dia de domingo, que começou à meia-noite. Mas no calendário bíblico, no tempo bíblico, a madrugada de sábado para domingo era o sábado ainda. Mas para a gente já virou. E aí a gente chama de domingo da ressurreição. Entenderam isso aqui? Entendeu isso, gente? Porque é 0h01, a gente diz, é domingo. Não, não é domingo, é sábado. Biblicamente é sábado. Mas a gente chama domingo da ressurreição. Não tem nada de domingo da ressurreição na Bíblia. A Bíblia diz que as mulheres foram no sepulcro no primeiro dia. Elas foram no sepulcro, não está dizendo que o primeiro dia é domingo. Ou que Jesus ressuscitou, melhor, Jesus ressuscitou no domingo. Está dizendo que elas foram no primeiro, na madrugada do primeiro dia, que era ainda o sábado, que terminaria só no entardecer daquele dia que elas foram no túmulo. Deu para pegar isso aí? Então, veja como é que causa uma confusão, uma mudança do calendário. Causa uma confusão. Então, as pessoas chamam de domingo da ressurreição, quando, na verdade, Jesus ressuscitou no sábado. Se ele ressuscita do sábado, e se declara, então, que ele morreu na sexta-feira, como é que passa 3 dias e 3 noites? De sexta para sábado. Cutuca teu vizinho e diga assim para ele, me explica aí, amado. Porque 3 dias e 3 noites é 3 dias que são 3 vezes 12 horas do dia e 3 noites, 3 vezes 12 horas da noite. Ou um somatório de 72 horas. Mas na minha matemática, na sua matemática, na nossa matemática, não funciona de sexta-feira para sábado 72 horas. Então, se a gente está partindo de um referencial que é equivocado, todas as nossas conclusões serão. Por isso que Jesus diz, examine as Escrituras. Eu não sei se vai dar tempo para falar sobre isso, mas
Eu volto aí. Deixa aqui para ver para onde eu vou. Por onde é que vais? Caminho a seguir. Grupo Logos. Não, acho que é Vencedores por Cristo essa ainda. Essa aqui é só a minha e do Benjamin. O restante ninguém sabe nada disso aqui. Ok. Hein? Ok. Grupo Logos? Logos. É do teu tempo, não é do meu, por isso que eu fiz essa confusão. E por conta disso, por conta da mudança do calendário, né, dos tempos, mudando-se os tempos, muda-se Hein, gente? Mudando-se os tempos, muda-se a lei. O que é a lei? Muda-se a interpretação daquilo que está escrito. Se eu parto de um princípio que é equivocado, a minha prática sobre aquilo que a palavra diz, por causa da base do princípio equivocado, será também equivocado. Por isso que a palavra diz que Paulo, ele ora para que, iluminados os olhos do vosso entendimento, possais compreender. Então, a gente precisa de ser exposto, de nos permitir, nos expor às verdades das Escrituras, para que a gente conclua que nem sempre a gente está certo. E o nosso desafio é nos ajustar à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus se ajustar às nossas práticas. Não é a gente tentar pegar um texto para ajustar o nosso funcionamento. São as nossas vestes que têm que ser trocadas. E não é fácil você estar acostumada com uma vestimenta e de repente você trocar por outra. Eu fico imaginando o mendigo, ele está acostumado com aquela roupa, aquela roupa já virou quase que um escudo, né? Uma armadura, de tão grossa e suja que está, mas ele já está tão acostumado com aquilo ali, que ele já não sente mais o mau cheiro e o estado tão ruim que ele está. Mas quando ele recebe uma roupa nova, ele vê a grande diferença. Então, tornar-se um cristão não é apenas uma troca de religião. Porque não é para isso que o cristianismo veio. Ser um cristão é trocar as vestes. Agora, escuta bem só isso que eu vou falar na introdução de algo que vai mexer com a gente. Essa troca das vestes é algo que vai se fazendo gradativamente. E não é porque você, ou alguém, ou eu, já trocamos determinadas partes das nossas vestes, nós vamos impor que pessoas têm que fazer aquilo que a gente já experimentou na nossa experiência. Nós não somos chamados para pressionar ninguém, nós somos chamados para ensinar as pessoas. Agora, o que as pessoas vão fazer com aquilo que você está ensinando não é problema seu. Você não é agente, não é inspetor de roupagem espiritual das pessoas. Se me chamar, eu vou conversar. Se não me chamar, eu estou nem aí. Mas eu sou o pastor, sou o apóstolo, sou responsável pelo ministério da igreja, mas eu não sou responsável pelas decisões de ninguém, nem você, nem Jesus. Ele disse isso aí: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então eu não sou chamado para ficar com lupa, para ficar medindo qual é o comprimento da saia das pessoas. É claro, se elas estão numa posição saia, ou seja lá outra roupa aí, se elas estão numa posição de exposição, a exposição pública, a exposição ministerial deve exigir
deve corresponder a uma capacidade da pessoa olhar para si mesma. Agora, se ela não está conseguindo olhar para si mesma e ver que ela pode estar produzindo escândalo, aí a gente vai chegar com amor e não com julgo. Filho, que tal? E se? Aí a pessoa, o amor, gente, tudo pode. Mas às vezes as pessoas já chegam já metendo o pé, já apontando o erro, a desgraça da pessoa. Sabe por que ela está assim? É porque ela não discerniu ainda. Então, se você já discerniu, não fica querendo dizer, olha, tal, você... Gente, eu conheço a Jesus há 40 e poucos anos, estou sendo aperfeiçoado. Eu não posso exigir que alguém que está chegando agora, está com 5 anos, 3 anos, ele tem a mesma maturidade que eu, já durante 40 e poucos anos, já fui exposto para ser aquilo que eu sou hoje. E aquilo que eu sou hoje não é tudo aquilo que eu poderia ser. Mas aquilo que eu vou ser, eu creio que serei melhor amanhã. Então, seja paciente com as pessoas. Tome cuidado. Paulo, a todo momento, veja, o presbitério de Jerusalém, quando as igrejas, os gentios estão se convertendo, presta atenção nisso que eu vou lhe falar. Os gentios estão se convertendo, significa então pessoas com costumes diferentes. Havia uns cabeças duras no meio da igreja de Jerusalém que queriam que os novos cristãos, que eram de origem gentílica, tivessem os mesmos comportamentos e as mesmas práticas exteriores até, que eles possuíam, como por exemplo circuncidar-se. E aí Paulo é aquele que mais briga com isso. Assim, que história é essa? Se vocês, sendo judeus como eu sou, não conseguiram entender e compreender o propósito da circuncisão, e até hoje vocês vivem nas trevas, por que vocês estão exigindo isso daqueles que estão chegando agora ao evangelho, que nunca tiveram a oportunidade de ouvir as coisas que vocês ouviram? Ponto. Desculpa a expressão, todo mundo botou o rabinho entre as pernas e saiu de fininho. Por isso que o presbitério de Jerusalém, quando teve as questões dos gentios que se convertiam, está escrito lá, vai ler na sua Bíblia. E esta é a recomendação que lhes enviamos. Diga mais alto essa expressão, recomendação. A Bíblia não diz em nenhum momento, essa é a lei. Essa é a recomendação. Então, as coisas que eu vou lhe falar aqui, não é, ou que eu já falei e vou falar, não é para trazer julgo e nem peso sobre você, mas uma recomendação. E se você reputa que aquele que está lhe falando tem autoridade para falar, receba. Se você não reputa que esse alguém tem autoridade para lhe falar, fique à vontade para não receber. É assim que funciona. Ou tudo aquilo que Jesus disse as pessoas obedeceram? Sim ou não, gente? Claro que não. Você se tornou cristão, eu me tornei um cristão. Tudo aquilo que Jesus fala, você obedece? Claro que não, gente. Isso não significa medir, tomando como ponto de partida o nível mais baixo, não. Mas é entender que nós estamos sendo aperfeiçoados. Igreja é lugar de inclusão e não de exclusão. Igreja ela foi o quê? É a porta do reino de Deus para os coxos, para os aleijados, para os bichas, para todo tipo de gente, como eu e você. Só que tem algumas roupagens que chamam muito mais atenção do que outras. Mas ninguém necessariamente consegue ver a roupagem do mentiroso. O mentiroso está por aí, ó. Do fofoqueiro, o fofoqueiro está por aí, ó. Mas a palavra de Deus diz que o Deus que eu e você servimos é um Deus que tem ódio.
isso, apóstolo. Meu Deus é santo. Ele diz, eu odeio. Como é mesmo a expressão? Daquele que produz contenda entre irmãos. Abomina. Sabe o que é abominação, gente? Abominação é a coisa mais extremada que afasta o homem de Deus. E Deus diz que Ele abomina aquele que cria problema ao ponto de levar alguém a um tropeço e se afastar do reino de Deus. Que é o que a gente ouve falar tanto aí, chamado de intolerância religiosa. E às vezes na igreja existe intolerância religiosa, porque tem gente que, apesar de ser um cristão, ainda vive uma religiosidade do seu achômetro. De achar que aquilo que ele faz, ou aquilo que ele crê, tem que ser aquilo que o outro crê. Eu estou há 44 anos ensinando a mesma coisa. Claro, sendo aperfeiçoado nisso. Mas há 44 anos, quem está aqui há esse tempo todo, são muito poucos, está me ouvindo. Vou fazer 64 dia 21. Parabéns para você nessa data querida. Estejam abertos, deixa Deus te usar, viu? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, meu amado. Aleluia, deixa Deus te usar. Diga para o seu vizinho, deixa Deus te usar. Isso, aí ninguém ficou de fora. Aleluia, sou esperta, aleluia. Então, nós criamos algumas datas que não estão escritas na Bíblia. Por exemplo, passa o ano, chega dia 12 de junho. O que é comercialmente chamado dia 12 de junho? Dia dos namorados. Irmão, o que eu tenho a ver com a tua vida se você vai pegar a tua mulher, entendeu? Levar ela para... Pô, uma vez no ano, misericórdia, né, irmão? Aleluia. Olha como é que as palavras, se eu paro aí, todo mundo fica com a interpretação errada aí. Que o apóstolo está falando que só no dia 12 de junho, como é que história é essa? Que doutrina é essa? A pessoa quer levar a esposa para passear, para ir no shopping, para jantar com ela e tira uma foto, bota no Instagram. Tá aí, ó, tá celebrando uma data pagã. Isso não é problema teu, e quem disse que é data pagã? O dia do Jorjão, entendeu? É feriado. Aí você vai na praia, tira uma foto, você está fazendo uma exaltação, um culto ao Jorjão, porque você aproveitou o feriado? Claro que não. Então, gente, é muita... Oi? Eu que estou dando aula aqui, Carla, quieta aí. Então, a gente não pode ficar, tipo assim, olhando o Instagram, fica olhando assim, puxa, fulano foi passear, olha lá, o dia do aniversário. Então, o dia do aniversário é um paganismo. Porque onde é que está escrito isso na Bíblia? Que você deve comemorar o dia do teu aniversário. Quando é que foi que Abraão nasceu, pai da fé? Não sei. A Bíblia não diz. Os profetas, de repente eles aparecem. Eis um homem. Então, a gente fica preso a essas coisinhas. Quando a gente deveria estar preso ao amor. Porque a palavra diz que Ele nos amou quando éramos ainda seus inimigos. Ele foi com a minha cara e com a sua cara. Mesmo quando a gente estava fazendo tudo errado. E não quer dizer que quando nós estávamos fazendo tudo errado, Ele está dizendo, não, tudo bem, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não, Ele começou a nos convencer. Na verdade, antes que você desse algum passo em direção a Ele, Ele que deu o passo em direção a você, começando a convencer a você, quando nem antes você estava convencido que era Ele que convencia você.
Então, a melhor maneira da gente levar Jesus para a vida das pessoas não é levar um sistema religioso para a vida das pessoas, mas é levar amor às pessoas. Então, não é porque você está junto, está próximo de uma pessoa que tem um comportamento social, que hoje pode ser confundido, que você está se tornando como aquela pessoa. A gente tem que ser luz no meio das trevas. Agora, não, mas porque eu acho, gente, para de achar o quê? Estou falando para quem não veio hoje, cuida da sua vida. Já é muita coisa. A gente ainda vai cuidar, não, porque vai orar, irmão. Vai jejuar um pouquinho, entendeu? Vai beber água, que aí fica com a boca fechada. Sim ou não? Aí, apóstolo, eu quero saber sobre o Natal. Apóstolo, eu posso montar a árvore de Natal? Ninguém nunca veio para mim fazer a seguinte pergunta: apóstolo, eu posso enfiar uma banana no meu ouvido? Irmãos, eu não celebro Natal, porque não vejo amparo bíblico para isso. Porque não vejo o meu Jesus dizer para mim, celebrar o Natal. Agora, dia 25 de dezembro é feriado. Aí o que você faz? Vou passar o dia inteiro jejuando aqui. Você já fica pensando, em novembro eu vou comer o bacalhau. Vai comprar o bacalhau, vou comprar na liquidação do Guanabara. Hein? Imagina. Irmãos, o vermelho parece que agora é o PT. Tudo que... vermelho é tudo petista. Que isso? Que radicalização é essa? Aí o apóstolo bota uma foto lá no dia, que é o feriado, que a gente come junto. Eu como junto com a minha família todos os dias, todos os domingos. Aí põe a toalha vermelha naquele dia, pensa, lá, peguei. Gente, pode ser cômico, mas... porque eu estou fazendo piada dessas coisas. A gente está inserido numa cultura. Então, quando eu estou reunido na minha família, com a minha família, não estou celebrando o nascimento de Jesus. Quando eu estou passeando no dia do Jorjão, não estou celebrando o cara em cima do cavalo. Eu estou no feriado, irmãos. Como qualquer um de nós celebramos. A Bíblia fala de ano novo? Sim ou não? Fala, gente. Rosh Hashanah. Cabeça do ano. Rosh, cabeça, Hashanah. Ano. Isso aqui não tem nada a ver com o nosso calendário. É lá no mês de outubro. E a gente celebra isso? Não. Por quê? Porque não tem uma ordenança bíblica para isso. Então eu não vou fazer aquilo que a Bíblia não me ordena fazer. Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja. Vamos lá. Vamos lá, gente. Não. 2 ordenanças. Práticas repetidas. Hã? Quem falou? Ceia e batismo. Então, se tem algo que deve fazer parte da minha cultura como cristão, e ele, quando estabeleceu isso, ele não estabeleceu o primeiro domingo de cada mês, que é uma outra tradição. Mas alguma coisa de errado nisso? Não.
Onde é que está escrito que você tem que fazer a ceia no domingo? Porque a gente atrelou que domingo é domingo da ressurreição. Então, se domingo é da ressurreição, então... junta uma coisa com a outra e a gente vai jogando, vai fazendo um monte de normas que não existem nas Escrituras. Então, a gente está reunido aqui, né, a gente poderia cear aqui hoje. Não tem que ser à noite, tem que ser no primeiro domingo. Jesus disse, fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Então, hoje no seu almoço você pode fazer a ceia. Mas aí, apóstolo, tem que ter o pão e o vinho? Bom, Jesus, ele deixou registrado isso, né? Tomando pão e tendo dado graças, tomando cálice, né? Deu graças e tomou e repartiu entre eles. Era costume dos judeus. Porque o pão representa o corpo de Jesus, o vinho representa o sangue de Jesus. Então, são dois elementos que fazem uma conexão espiritual. Agora, você está ceando com a sua família? Pai, eu te agradeço, porque assim como hoje nós estamos assentados à mesa, naquele dia você se assentou à mesa, junto com os seus discípulos, e anunciou que em breve você morreria. Te agradecemos, Senhor, porque você morreu e ressuscitou dentre os mortos. E você hoje vive dentro do meu coração, Pai. Recebemos com ações de graças o alimento, agora em nome de Jesus. Você fez memória do corpo e do sangue de Jesus? Sim, da morte e ressurreição? Fez. Mas parece que existe uma mística. Algo que faz as pessoas ficarem ensandecidas quando se toca no Natal. Irmãos, é melhor eu tenho que olhar para a Bíblia, eu tenho que me curvar à palavra. Aquilo que eu posso estar dizendo hoje, amanhã eu posso ter que fazer uma mudança, porque estou sendo aperfeiçoado, não é assim? Mas existem coisas que não são mais negociáveis. Uma árvore de Natal na Bíblia é chamada de Azerá. Não a árvore de Natal, mas uma árvore. Que era um lugar onde se fazia o quê? A oferecimento de sacrifício, onde aquela árvore representava uma divindade. Uma coisa que, na maioria das vezes, passa desapercebido por nós, né? Você lembra que quando Israel, abre parênteses aqui, estava lá no Egito, e antes que chegasse a praga, acho que era na quarta ou quinta praga, não lembro agora, antes que chegasse a última praga, né, dos primogênitos, Moisés chega para Faraó e diz assim para Faraó, deixa sair o meu povo para que sacrifiquemos. Moisés fala para Faraó. Nos dias de Isaac, aí voltando no tempo, né? Quando Isaac esteve no Egito, Isaac, e era assim que se definia a riqueza das pessoas, Isaac era pastor de ovelhas, né? Então ele tinha muitos rebanhos, mas ele estava no Egito. E o Egito, ele tem uma cultura. Tinha aquela cultura. Para os egípcios, o animal, o cordeiro, era uma divindade. Veja a questão de bom senso, já nos dias de Isaac. Long time ago. Isaac conhece a cultura onde ele está inserido. Então, quando ele está no meio, entre os egípcios, ele tem, eu vou usar essa expressão, existe um contexto diferente, mas ele tem o desejo de sacrificar ao Senhor. Ao que o governante do Egito diz para ele, não, faça o sacrifício aqui mesmo entre nós. Aí Isaac diz assim, não. Eu não quero despertar em vocês ira contra mim, porque nós somos pastores.
Aí fica aí, e a gente assim, ué, e daí? Pi, 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 pi. Para os egípcios, o animal, o cordeiro, ou a cabra, ou o boi, ou o bode, ele era uma divindade. Então, Isaac sabia que se ele sacrificasse aquele animal, estaria sacrificando a divindade. Então, isso ofenderia a fé, entre aspas, né, dos egípcios. Ao que Isaac diz, não, porque vocês vão nos apedrejar, vocês vão nos amaldiçoar. Então, nós faremos isso quando estivermos fora do Egito. Isaac tem bom senso. Ele não quer imprimir a sua cultura à força. Ele sai do Egito. Nos dias de Moisés, então, estamos falando de tempos à frente, né? Acontece a mesma coisa. Quando Moisés chama, diz a Faraó, deixa-nos ir e sacrificar. Ao que Faraó responde, podeis ir, porque sois pastores. E o pastor de ovelha, ele não apenas pastoreia as ovelhas, mas ele come a ovelha. Claro, é o animal que é a cultura de subsistência deles. Por isso que a pessoa tem como é que chama? O rebanho. Porque não é apenas para ter ovelhas, aquilo ali é a subsistência deles. E o animal, como eles são povos peregrinos, por onde eles vão, o animal vai junto, a cultura vai junto, o alimento vai junto, o alimento é vivo. Não tem supermercado. E aí, Moisés chega para Faraó e Faraó diz, vocês podem ir, está escrito lá, mas não vão muito longe. Ou seja, Faraó entende o que Moisés estava propondo. Nós vamos para fora dos limites da cidade para nós sacrificarmos ao Senhor. E sacrificar ao Senhor seria matar o cordeiro. Ao que o Faraó diz, vocês podem ir, mas não vão muito longe, porque sei que sois pastores. Então, já ali, o Faraó, né, nos dias de Moisés, compreende a questão cultural. Que para Moisés era um animal que sacrificava e depois comia, né? Porque não era assim o que se fazia. Mas para os egípcios, aquilo ali era uma divindade. Então havia um choque de divindades aí. Um choque de cultura. A gente veio para Cristo. Só que a gente traz uma cultura junto, gente. A gente traz uma cultura. A gente não vem para Cristo e a gente, agora eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Não, a gente vem arrastando as nossas latinhas. E a gente chega na igreja, e quando a gente chega na igreja, é um monte de latinha arrastando. Só que as latinhas ficam lá atrás. E às vezes a gente fica olhando, falando assim, 15 latinhas. Ixi, o outro ali tem 3 só. Tem gente que já não está nem mais arrastando latinha. Mas Deus ajunta todo mundo no mesmo lugar. Porque no meio dos discípulos, havia gente do partido da ultra-esquerda. Pedro fazia parte do partido da ultra-esquerda. Ele tinha uma espada. Judas Iscariotes. Iscariote não é sobrenome, não. Iscariote é a palavra que vem para nós, a portuguesada, Judas o sicário. Daí Iscariote. Sicários era um grupo armado dos dias de Jesus, que lutavam contra os romanos. Agiam, sabe? Como terroristas. Gente, isso tinha no grupo do ministério de Jesus. E quando Jesus chamou, Judas era terrorista. Imagina você ter no seu grupo Bin Laden.
A gente precisa conhecer a cultura, gente. Mas acima de tudo, a gente precisa conhecer o amor de Deus, que veio sobre todas as culturas, para estabelecer a cultura dele, a cultura do reino. E já está há 2000 anos operando isso. E eu não sei quanto tempo ainda vai levar. Mas é uma transformação que está acontecendo. Porque quando você vê Pedro puxando da espada, gente, só podia andar armado quem era soldado. Sim ou não? Pedro não era romano. Pedro fazia parte, ou era simpatizante dos sicários. Judas era mais radical, que quando viu que Jesus não ia, fazer aquela mobilização, Judas foi, já que ele me traiu, eu vou trair ele também. Isso não é a cabeça de Judas, né? E aí entregou Jesus. Mas foi Jesus quem chamou Judas. Foi Judas que traiu Jesus, e não Jesus traiu Judas. Mas juntou todo mundo assim, botou todo mundo junto. E acho que eles entendiam tudo? Ou eu e você já entendemos tudo? Claro que não. Mas se eu já entendi, não posso impor o meu entendimento sobre a vida do meu irmão. Todos nós somos carregados de valores. Nós nascemos, nós temos valores na nossa vida. Agora, nós estamos em um ambiente para sermos aperfeiçoados a uma mesma prática de fé. E isso é um processo de Deus na nossa vida. Então, se alguém se converteu na véspera de Natal, aí no dia que ele se converteu, na véspera de Natal, no dia de Natal, ele vai montar a árvorezinha dele de Natal. E nem por isso ele deixa de ser meu irmão em Cristo Jesus. Agora, depois de 50 anos, eu ouvindo as mesmas coisas que eu tenho ouvido, eu já não admito mais montar uma árvore de Natal, ponto. Por quê? Porque há 50 anos eu tenho ouvido que isso não é assim. Ou seja, é uma construção. E o que Jesus, veja, e Jesus orando pelos seus discípulos, ele diz: Pai, eu os guardei até o fim. De todos aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. Senão o filho da perdição. E ele está citando Judas. Pulou fora do barco, pulou fora do processo do aperfeiçoamento. O que não significa dizer que os 11 que permaneceram estavam... Não, eles estão sendo aperfeiçoados. Por isso que Jesus diz: eu vou, mas eu vou enviar alguém semelhante a mim, é um outro Consolador, que assim como eu estive com eles, vai continuar a estar com eles e com todos vós até a consumação dos séculos. Ou seja, assim como eu trabalhei 3 anos e meio com eles, o Espírito Santo virá e ele vai trabalhar com cada um deles até o dia que eu voltar. Agora, enquanto ele não voltar, a gente vai se deparar com essas coisas. E isso é uma questão de fé. A fé que tens, tenha para ti mesmo. Agora, quem já chegou à maturidade, maturidade fala de experiência. Experiência fala de habilidade. Habilidade fala de amor. Vai lidar com pessoas sem experiência, sem maturidade, sem habilidade. E qual é o nosso propósito? O que eu falei na reunião aqui com os líderes de célula. Falando sobre discipulado, que é uma outra matéria que a gente não vai tratar aqui, ainda que fale sobre a visão, não deu tempo. Jesus disse: ide fazer discípulos. Ele disse como? Ensinando-os a guardar ou obedecer todas as coisas que lhes tenho ordenado. Qual é o modelo de discipulado de Jesus? Ensinar. Quem aqui já frequentou a escola? Levanta a sua mão. Alguns. Quem aqui? De novo, vou dar a oportunidade para você
a ingressar na escola. Quem aqui já frequentou a escola? Ok. Quem aqui teve aula de matemática? Todos tiveram aula de matemática? Sim ou não? Todos estiveram debaixo do mesmo ensino? Ok? Então eu vou pegar agora aqui e vou chamar aleatório, porque todos tiveram aula de matemática. Ok? Eu vou pegar um triângulo retângulo aqui. Espera aí, apóstolo, o que é isso? E vou traçar uma reta, conectando o cateto oposto com o cateto adjacente. E essa reta se chama hipotenusa, que é formada pelo ângulo de 90 graus entre os dois catetos. E você vai calcular a distância dessa hipotenusa, considerando que um lado do triângulo tem 1 e o lado do outro triângulo tem outra reta do triângulo, retângulo 2. E você vai calcular quanto vale essa hipotenusa. Quantos aqui saberiam calcular? Olha aqui, gente, tem 3, 4, 5 aqui, que sabem responder aquilo que lhes foi ensinado. Mas não é porque você não levantou a sua mão ou ficou na dúvida se você tem dúvida, que significa que você é desqualificado. Então a mesma coisa, Jesus não tem nos ensinado, a palavra tem nos ensinado. Alguns, 3, alguns, passou de 2, já é aleluia. Alguns já sabem replicar aquilo que aprenderam. Outros ainda estão. E quando você tem dúvida, você vai perguntar para quem? Para quem tem dúvida? Para quem já sabe. Então vocês 3 têm uma grande tarefa ao longo dessas férias. Ensinar a calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo. Posso dar a fórmula aqui? Não, deixa isso para lá, senão a gente vai... Você diz assim, apóstolo, tu sabe, eu estou aqui falando, enquanto eu estou falando, estou tentando lembrar da fórmula. Tem gente já repetindo, quadrado, Então diga para o seu vizinho, em algumas coisas, em algumas matérias, você já está aprovado. Mas em algumas outras, você ainda está aprendendo. E isso não significa que você ainda está aprendendo, que você está reprovado. Você está matriculado no reino. E o professor é Espírito Santo. Aleluia! Ele vai nos ensinar todas as coisas. Então seja paciente. Seja paciente com quem ainda não aprendeu. Seja paciente com quem está montando ainda a árvorezinha de Natal. Seja paciente quem está botando ainda a guirlanda na entrada da porta. Não imponha o teu conhecimento sobre o outro como se por um decreto todos nós, a partir de um determinado momento, tivéssemos que saber tudo. Em algumas coisas naturais a gente está sendo... afirmando aqui que a gente não sabe. Nas diga, eu digo, como Paulo, prossigo para o alvo. Não, fala tu, filho, fala. Não, eu estava pensando aqui que Paulo, ele tinha valores, né? Ele tinha valores. E quando chegou o verdadeiro valor da palavra de Deus, a profundidade, a largura, o comprimento, a extensão da preciosidade da palavra de Deus, ele considerou aqueles valores que ele tinha antes como esterco, como bosta. Nenhum de nós fica pensando em bosta. Por exemplo, eu e Renan já montamos a árvore de Natal. Muitos anos, minha mãe montava.
E quando não tinha dinheiro para comprar a árvore de Natal, pegava um galhozinho seco das árvores, cortava o galhozinho seco, botava aquele algodãozinho em cima, que parecia nevinha. Botava aquelas bolinhas ainda já toda descascada, porque todo ano elas iam subir, todo ano elas subiam, quando subia já estava amarrada em nome de Jesus, mas elas subiam e ficavam penduradas lá em cima. A gente fazia os embrulhinhos com caixinha de fósforo. Isso é só do nosso tempo. Hoje em dia, essa turma aqui só dá caixa de bombom. Não, então, a gente montava a nossa árvore, ficava ali admirando, feliz, a criança, nós como criança, né? Mas quando a palavra de Deus foi chegando no nosso coração, ela foi tão grande, tão preciosa, tão profunda, tão alta, tão grande, tão coisa, que aquilo que eu valorizava, eu já não valorizo mais. Mas não foi de repente. E nem fico com lupa, vendo quem ainda faz, como se isso fosse um decreto. Não faz isso não, gente. Não faz isso não, em nome de Jesus. Deus teve tanta paciência conosco. Minha mãe montou, minha mãe dele montou. Hoje em dia a gente entende e não monta mais. A gente se reúne com a nossa família todo domingo. No Natal, eu agradeço a Deus porque Jesus nasceu na minha vida. Jesus nasceu, se a humanidade comemora que Jesus nasceu, um dia ele nasceu. E um dia ele nasceu na minha vida. Entendeu? Então, eu agradeço a Deus e como, e faço minha mesa, e boto minha toalha, e boto meu pisca-pisca, e faço minha festa. Amém? Agora, se fulano ainda não entendeu o que eu já alcancei, aí fica criticando e falando e julgando. Não faz isso não, tá bom? Que Deus abençoe todos nós, que nós sejamos amáveis uns com os outros. Hoje eu considero isso como esterco. Mas eu amo a pessoa. O ano passado, retrasado, a gente foi comemorar o aniversário na casa do irmão do Renan, lá em São Paulo. Quando chegamos lá na casa deles, tinha árvore de Natal. E a gente ficou lá feliz com nossos parentes, com nossos irmãos em Cristo, e não tem nada com a árvore de Natal da casa dele. Amém? Eu amo eles, eu amo a pessoa deles. Agora, Deus vai tratar com eles um dia, se Ele vai tirar, ou se eles vão montar até Jesus voltar. Eu não sei. Isso é cada um de nós. Amém? Cada um vive na luz que já alcançou. Amém? Deus abençoe. A palavra da mãe está encerrado. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Então, qual é a fórmula da hipotenusa? Vocês disseram que entenderam. A ao quadrado mais... Isso. Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Jesus. Por favor, isso aqui é um decreto espiritual que eu vou liberar agora sobre vocês. Façam rabanada. Esse foi o rudimento que sobrou na minha vida. Eu confesso. E até hoje eu continuo perguntando por que não tem pão de rabanada todos os dias. Tem que ter rabanada, gente. Nós temos que montar uma revolução da rabanada. Temos que montar uma revolução. Porque esse negócio é muito gostoso e a gente só come uma vez por ano. Aí uma vez por ano me entopem de rabanada. E as rabanadas são mais sofisticadas, rabanada com frango, rabanada com um monte de coisa. Não, como é que é? Com recheio, com frango, não. Pensei agora na coxinha que eu comi ontem. Com isso, com vela. Nutella. Jesus. Aí o negócio estava enrascado mesmo. Vem cá, Leandro, vem orar para a gente aqui, para a gente terminar. É tu mesmo, irmão. Tu que está mastigando esse chiclete, deixa eu ver aqui o cheiro. Se é da Adams ou se é da... Amém. Obrigado, Pai, por esta manhã abençoada. Obrigado pela Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Obrigado pela revelação, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente possa sair daqui com a nossa bagagem cheia, ó Deus. Em nome de Jesus. A gente tenha um dia abençoado, amém, cheio da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Último aviso. Semana que vem, segunda-feira agora, começa a nossa semana profética, ok?
De segunda até sexta-feira vai ser um tempo extraordinário e sobrenatural. Shalom, até logo mais, 19 horas, vão em paz.